Olá, então estamos aí discutindo os 8 papéis do gestor e do líder educacional nas 4 dimensões da gestão e da liderança educacional. Vamos lembrar quais são as dimensões? A dimensão da sociedade, a dimensão dos resultados, a dimensão do ambiente interno da escola e a dimensão das pessoas. Já apresentamos também os 8 papéis, vamos lembrar? Na dimensão da sociedade, temos o papel do empreendedor e o papel do negociador. Na dimensão dos resultados, os papéis de planejador e organizador. Na dimensão do ambiente interno da escola, temos os papéis de orientador e monitor. E na dimensão das pessoas, temos o papel do facilitador e o papel do mentor. Hoje nós vamos falar sobre um papel fundamental também relacionado à dimensão da sociedade, que é o papel do negociador. Nós já falamos sobre o papel do empreendedor, a necessidade de promover mudança no ambiente, mas nós precisamos negociar com a comunidade. Nenhuma mudança vai ocorrer se você não tiver uma boa capacidade de negociar, principalmente nos conselhos de gestão. Se a instituição privada ou pública, geralmente nós participamos de um conselho. É difícil hoje uma organização que o diretor decida sozinho. Ele precisa ouvir seus pares. A instituição privada muitas vezes discute com a mantenedora, discute com os coordenadores e tem um conselho. Na instituição pública nós temos os famosos conselhos de pais, conselhos da comunidade, fundamental para legitimar inclusive as decisões tomadas pelo diretor ou pelo esse conselho. Portanto, ele dá autoridade para o gestor. E para isso, o gestor tem que ter uma grande habilidade política. Na negociação, justamente entra essa habilidade política do gestor, de saber se comunicar, de saber estabelecer parcerias. E nós vamos então falar um pouquinho sobre essas competências fundamentais para a gente obter êxito nessas negociações. Uma das primeiras competências que nós temos que desenvolver como negociador é a nossa participação efetiva com os diferentes agentes da comunidade educacional. Nós não podemos mais ser um gestor fechado, trancado no gabinete, discutindo sozinho ou só com a nossa equipe interna os problemas da escola. A escola tem que estar aberta. E o gestor e o líder é um membro dessa comunidade. Participa do Lions, do Rotary, do Conselho Pastoral, da comunidade filantrópica não sei do que lá, do coral não sei do que. Ou seja, você é um membro da comunidade e as pessoas te observam que você é o Renato e também você é o diretor da escola X, que você é o João e você é o coordenador. E essas relações, na verdade, da instituição que você representa e das instituições que você participa, elas vão ajudar você a organizar projetos e a implantar inovações dentro da escola. Porque a partir dessas relações é que você vai conseguir trazer o novo para a escola. Vai facilitar muito para que você consiga abrir a instituição para a comunidade. Além do que, essas instituições vão conhecer o seu trabalho, vão participar e poderão organizar com você projetos de parceria. Eu fui diretor de escola pública e eu lembro que era um grande desafio para todos nós da equipe, era essa participação. Participação com os meios de comunicação, ou seja, tendo um bom relacionamento com esses meios de comunicação, com o supermercado, com o restaurante, com a empresa de alimentação, com uma fábrica de refrigerantes, porque muitas e muitas vezes, principalmente a escola pública que não tem recursos próprios, nós queremos promover alguma coisa e precisamos ir bater na porta desses agentes. E se nós tivermos uma boa relação, nós podemos sim conquistar muito para a instituição educacional. E eu conheço muitos gestores que fazem isso, na verdade, com maestria e conseguem revolucionar a instituição, na verdade, sendo bons negociadores. A segunda competência deste papel é o estabelecimento de relacionamentos, de parcerias e acordos com essas instituições. Então, eu vou lá, me relaciono, mas eu posso fazer parceria, eu posso fazer um acordo. E a gente precisa aprender a fazer parceria. E vamos lembrar que numa parceria é o jogo do ganha-ganha-ganha. Tem que ganhar a instituição, tem que ganhar a instituição parceira, a sua instituição e principalmente o aluno, que é o nosso sentido maior. O sentido de uma instituição educacional é a formação do aluno. E é ele que tem que ser o maior ganhador de todos. Então, não adianta você querer ir numa instituição e simplesmente pedir. Eu vim aqui pedir, vim com o bonezinho ali assim. Isso não pega muito bem. Você tem que propor coisas que a instituição também ganhe. Às vezes ela vai ganhar na divulgação do nome, às vezes ela vai ganhar, na verdade, no fato de participar ativamente da escola, porque é um projeto social. Você tem que encontrar formas
de identificar quais são os ganhos que a sua instituição parceira vai ter, ou os ganhos que os pais vão ter ao participar da escola. Não adianta nada você convidar os pais, mobilizar os pais, se eles também não receberem um feedback de que aquele trabalho deles está realmente surtindo efeito. Eu sempre fui muito voluntário, sempre participei de programas, principalmente na Igreja Católica, e eu lembro que o que me fazia continuar nessa participação eram os resultados que nós obtínhamos com esse envolvimento. Agora, se o pai vai para a escola, se a empresa ajuda e o diretor muitas vezes não dá o mínimo retorno, ela desiste. Então, como estabelecer relacionamentos e parcerias? Isso é uma competência a ser desenvolvida. E aí, por isso, a gente tem hoje as redes sociais que colaboram muito para que a gente faça esse trabalho. Temos aí formas gratuitas de divulgar o trabalho e, inclusive, valorizar o parceiro. E a terceira competência, também muito importante, é a gente estabelecer uma comunicação clara e efetiva com a sociedade. E aí eu vou puxar o gancho das redes sociais e vou dizer que as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, ajudam muito a gente a estabelecer essa comunicação. Um postzinho por dia, mostrando o que você está fazendo, pegando autorização com os pais, às vezes, para divulgar a imagem das crianças, e quando eles divulgam é bacana, né? Você, às vezes, colocar uma criança falando, ou mostrando os professores. Gente, isso mexe com a autoestima, mexe com o ego das pessoas e também valoriza mais seu trabalho. Claro que com cautela, mas sempre é muito importante isso. E essa comunicação clara não é só nas redes sociais, é na hora que você faz uma reunião, que você faz um discurso. Se você participa da comunidade, muitas vezes você é chamado para falar em nome da escola. E você tem que se preparar para isso. Não falo dos discursos formais, né? Eu falo de uma fala, na verdade, amiga e que consiga apresentar a instituição para a comunidade. Então, o estabelecimento de uma comunicação clara com a sociedade é fundamental. Seja no jornalzinho que você escreve, seja no memorando, seja no discurso que você faz, seja no boca a boca ou mesmo nas redes sociais. Fundamental para nós desenvolvermos esse papel de negociador. É isso, meus amigos. Falamos então hoje sobre o negociador e a gente continua nos próximos vídeos falando sobre os 8 papéis do gestor e do líder educacional. Vamos falar de conselhos? Isso mesmo, conselho escolar, conselho de administração, governança corporativa, o que você quiser chamar. Conselho de Educação Superior, eu já participei de muitos conselhos. Fui pró-reitor universitário, conselho universitário, fui diretor de mantenedora de instituição de ensino, conselho da mantenedora, como consultor participo de conselhos de instituições educacionais, mas também fui, no início da minha carreira, quando eu comecei a gestão de uma escola pública, fui presidente do conselho de gestão da escola. E é sobre esses diferentes tipos de conselhos que eu quero falar com vocês. Muitas e muitas vezes nós achamos o conselho um saco, chato, porque afinal de contas, eu quero tomar uma decisão, eu tenho uma ideia, quero implementar aquilo lá e tem que passar por um conselho. É burocrático, eu preciso convencer as pessoas, nem sempre os conselheiros são meus amigos e, portanto, muitas vezes essa história de conselho parece um porre, parece uma coisa que atravanca, que atrapalha a gestão. Mas eu quero refletir com você hoje o contrário. Se eu estou aqui conversando com você hoje, pode ter certeza, é porque eu tive muitos anos de experiência também em conselhos e que me ensinaram a lidar com as diferenças, a lidar com pessoas que pensam diferentes de mim, a lidar com pessoas, na verdade, que têm opiniões próprias e que muitas vezes querem implantar a sua opinião, a sua ideia, mesmo eu sendo às vezes presidente do conselho. Como que a gente resolve esse impasse? Primeiro eu quero lembrar o seguinte, essa história de montar conselho chapa branca, que a gente escolhe as pessoas para participar, para assinar a ata, pode ser muito bom no início e pode dar uma pseudo-tranquilidade para o gestor, mas na verdade não é nada bom. Porque decisões difíceis vão requerer de você um apoio da equipe. Não é fácil tomar uma decisão difícil na instituição educacional. Você vai comprar algumas brigas. E se você não tiver o respaldo de um conselho, você fica sozinho nessa briga. E as suas decisões ou elas vão fracassar, ou você não vai tomar. Quantas vezes que eu vou numa escola, que eu chamo de conselho chapa branca, que homologa todas as decisões do diretor e que o diretor toma decisões fracas porque ele sabe que não tem força para poder promover grandes mudanças.
Grandes mudanças, meu amigo, são promovidas por um colegiado, por um grupo. Olha, o presidente da República, ele precisa do Congresso, o governador precisa da Assembleia, o prefeito precisa da Câmara de Vereadores e você precisa do Conselho. E é este conselho que vai junto com você tomar grandes decisões, decisões que impactam e que muitas vezes sofrem resistências. Se você for sozinho, a resistência vai toda para cima de você. Se você for com um conselho, você fica muito mais forte porque você tem um respaldo. Olha a retaguarda. É um conselho que tomou essa decisão. Portanto, a reflexão que eu faço nesse vídeo é que você comece a examinar se as suas decisões são tomadas por você e assinadas e homologadas por um conselho, ou elas são tomadas por um conselho e você é o cara que vai comunicar, é a pessoa que vai trazer essa decisão e transformar a decisão em ação. Eu sei que não é uma coisa simples, mas é importante. O conselho vai legitimar as suas decisões, os seus projetos, as suas ações. E para isso, você precisa ter um bom relacionamento com esse conselho. Vem uma habilidade fundamental do gestor, que é a habilidade política. Eu, quando fui diretor de escola, eu lembro que trabalhava com a minha equipe e nós tínhamos professores que eram resistentes às mudanças. Em uma das reuniões que eu estava com a minha equipe, eu sugeri que nós convidássemos uma professora que apresentava bastante resistência nos projetos da escola para que ela fosse convidada a participar do conselho. Primeiro, ela era uma professora muito atuante, muito boa, mas era crítica. E eu quis trazer essa professora crítica para o nosso lado. E a minha equipe brincou e disse, vai dormir com o inimigo? Eu falei, não. Eu quero me relacionar com esse inimigo porque ele vai se transformar no grande amigo da escola. Porque era uma profissional, uma professora muito competente e que, claro, que na sala dos professores ganhava toda a força dela, a eloquência, para combater muitas vezes os projetos que ela defenderia se estivesse do outro lado. E ela foi para o conselho. E as minhas negociações com ela não eram mais naquele grande grupo na sala dos professores, mas muitas vezes era no corredor, tomando um café na sala, na sala dos professores, mas primeiro um tete-a-tete. Primeiro uma conversa, habilidade política. E aí nós discutíamos racionalmente os projetos da escola e ela colocava as ideias dela, ouvia os professores, trazia sugestões, reclamações e nós construímos um projeto coletivo. Não era mais o meu projeto e nem o projeto dela. Era o projeto possível e era um projeto, na verdade, com a participação dos professores. E depois eu tinha, além da professora, eu tinha um aluno, eu tinha um membro da comunidade, eu tinha pais. E esse conjunto de atores ali assim, deixaram e permitiram que minha gestão fosse ficando forte. E esta força na gestão permitiu que a escola se transformasse. Meus amigos, eu devo tudo a esse conselho. E essa lição eu levei para as instituições privadas que eu participei, direção de escola de educação básica, de educação superior, como pró-reitor, em todos esses espaços sempre procurei ouvir. Claro que as decisões são compartilhadas e que a execução muitas vezes é solitária, no sentido que o gestor tem que bancar algumas coisas. E nem todas as questões pequenas precisam para o conselho, mas o conselho é fundamental se nós desejarmos uma gestão participativa, compartilhada e principalmente com resultados. Pense nisso e a gente continua conversando com vocês sobre gestão e liderança. Obrigado. Vamos falar de um termo muito conhecido nas organizações em geral, talvez na escola nem tanto, que é networking. O que é networking? Rede de relacionamento. Todo mundo correndo atrás de relacionamento, distribuindo cartõezinhos, trocando mensagens no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Eu sou da época ainda que nós não tínhamos redes sociais e que a gente trocava tudo pelo cartãozinho. Cartãozinho daqui, cartãozinho dali, aquele porta-cartões, né? E registrávamos tudo. Hoje é muito mais simples, hoje a gente pode se conectar pelas redes sociais de forma muito mais rápida, inclusive. Mas o importante nisso tudo é nós sabermos que temos que ter uma rede de relacionamento. E que essa rede de relacionamento, ela não nasce simplesmente porque eu aceitei um convite de alguém no Facebook, ou porque alguém está me seguindo no Instagram, ou porque é meu amigo no LinkedIn. Não. Ela tem que ser cultivada. Ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada, é uma rede pensada, tem que ter estratégia para isso. Se você vai num evento e você vê, por exemplo, um vereador que é interessante, uma relação para a sua escola, você tem que se aproximar dele.
E não é uma vez, duas vezes, mas é achar uma forma desse vereador estar em contato com você para que ele possa visitar a escola e, de repente, ajudá-lo num projeto e, assim, fazer com que a sua escola esteja também nesse círculo e nesse ambiente mais político. Outra questão, tem um empresário da sua comunidade, da sua região, e tem na inauguração do supermercado. Vá lá, vai na inauguração, já conhece outras pessoas, já troca cartãozinhos, já troca seu cartão. Eu sei que muito diretor de escola, principalmente da escola pública, nem tem cartãozinho de visita. É tão simples, tão baratinho, você faz no computador mesmo. Peça para um assistente fazer um cartãozinho com o teu nome, nome da escola. Meus amigos, isso dá visibilidade. São questões pequenas e simples, mas que está lá registrado o seu e-mail, a sua rede social, o seu Facebook, Instagram. Mas Renato, eu não tenho rede social. Tem que ter. Por mais que a gente às vezes não goste muito porque expõe, mas se eu tenho uma função pública, eu não sou tão doninho de mim assim, no sentido, eu represento uma instituição e com certeza as pessoas gostariam de se conectar com você. Às vezes, quando você tem uma rede social e tem lá o teu nome, né, diretor do colégio Maria não sei do que lá, o diretor do colégio Castro Alves, as pessoas começam a ficar conhecidas e começam a conhecer você, guarda o seu cartãozinho, chega e diz, olha aqui, entra no seu Facebook, você divulga alguma coisa da escola, dos seus professores, alunos. Meus amigos, faz toda a diferença. A rede de relacionamento ajuda muito na parceria que você precisa organizar e estabelecer para que a escola realmente cresça, para que a escola se desenvolva e para que ela fique conhecida. E por que uma escola tem que ficar conhecida? Porque as pessoas querem trabalhar numa escola, na verdade, reconhecida. E para a gente ser reconhecido, a gente tem que primeiro ser conhecido. Ser conhecido, eu sei que você existe. Depois, eu sei quem você é, eu sei o que você faz e, principalmente, eu sei os resultados que você dá. Vamos então conversar sobre networking, rede de relacionamento. Como que você faz essa rede? Você tem hábito de frequentar lugares, você tem o cartãozinho, você gosta de se comunicar com as pessoas, você estabelece olho no olho, um diálogo. Eu sei que às vezes tem pessoas que são mais tímidas, que não gostam muito de se expor, mas quando a gente assume uma função de gestão e de liderança, esse é um preço que nós pagamos um pouco. Lembre, mais uma vez, nós representamos uma instituição e, portanto, é um dos papéis e uma das competências que nós temos que desenvolver, essa capacidade de se relacionar. Uma das grandes competências do século XXI é a comunicação e a outra é relacionamento. Portanto, se comunicar bem e se relacionar bem são grandes armas poderosas para a gente vencer no século XXI. Fica aí a dica, meus amigos. Networking, rede de relacionamento, contatos, redes sociais ou mesmo, e fundamental, contato olho no olho, presencialmente, participando de eventos, convidando as pessoas para o famoso cafezinho. Enfim, isso tudo vai ajudar você e muito a crescer na organização e, com certeza, colher bons e grandes resultados. Valeu, pessoal? A dica de hoje é essa. Até a próxima. Olá, pessoal. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre redes sociais. Hoje, rede social é uma coisa que está totalmente em alta, né? Nós sabemos aí que as comunidades, na verdade, as pessoas, os alunos, hoje migraram muito dos seus ambientes físicos, presenciais, para os relacionamentos em redes sociais. Gostemos ou não, achemos que isso pode ser superficial ou não vem ao caso. O fato é que as pessoas hoje obtêm muito das informações a respeito das pessoas e a respeito das instituições por meio de redes sociais. Em virtude disso, uma instituição educacional hoje não pode estar de fora de uma rede social. É fundamental que ela esteja não só numa rede social, em mais de uma rede social. Especialmente Facebook e LinkedIn. São duas redes sociais em que as pessoas físicas, alunos, pais, a comunidade, estão o tempo todo ali fuçando, mexendo, lendo informações, notícias, e tua escola tem que fazer parte dessa rede. O pai de um aluno que, quando está lendo as suas notícias no feed de notícias do seu Facebook, do seu Instagram,
ele tem que estar vendo a sua instituição, ela tem que estar lá, tem que estar comunicando. E como que você faz isso? Uma escola, na verdade, é muito fácil fazer esse trabalho. Por quê? Porque a quantidade de novidades que estão acontecendo numa escola diariamente é muito grande. Então, falta de tema para estar postando nas redes sociais, hoje não é desculpa para uma escola. Pode ser desculpa para uma pessoa, mas não para uma escola onde tem, às vezes, centenas, se não milhares de alunos e dezenas ou às vezes centenas de professores, cada um fazendo alguma coisa diferente. É importante criar uma rotina e ter alguém dentro da escola responsável por esse processo. Essa pessoa ela tem que ter um certo cronograma, com que frequência tem que publicar, qual que é a forma de comunicação que vai utilizar nessa publicação, se é somente vídeos, se é texto, se é artigos de opinião, enfim, é importante ter um planejamento de como se postar na rede social, para que num dia não aconteça lá muitas postagens e daí passe 3 semanas sem ter nada. A rede social ela se alimenta por uma periodicidade de publicações. Então é importante criar essa publicidade, essa periodicidade, e é importante ter uma forma de como você vai se comunicar. Como eu falei, se é por meio de vídeos, textos ou um misto dos dois que talvez seja mais interessante. Assuntos para colocar não faltam, como mencionei. Então vale a pena pensar um pouco a respeito disso, estudar um pouco de redes sociais, porque com certeza essa ferramenta pode auxiliar em muito na divulgação da escola e isso vai ajudar a fortalecer parcerias e tudo mais que a escola precisa para se projetar para a sociedade. Fica a dica, lembrando que qualquer rede social é de graça, né? A não ser que você queira patrocinar algo que daí você tem um custo, mas eu acho que não seria nem o caso para uma instituição de ensino, né? Então você conseguiria gratuitamente, a não ser o tempo das pessoas que vão estar vinculadas a este trabalho, para você estar publicando as notícias da instituição e fazendo com que a comunidade passe a conhecer melhor o que está acontecendo dentro dos ambientes escolares, dentro da sala de aula, os projetos que a escola está fazendo e assim por diante. Ok? Fica a dica, vale a pena, pense um pouco mais sobre isso, leia um pouco mais sobre isso, que isso vai ajudar muito na promoção de sua instituição. Valeu, até o próximo vídeo, muito obrigado. Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre parceria ganha-ganha. Mas antes de entrar especificamente nesse tema, eu quero reforçar com vocês a importância de se estabelecer parceria numa escola. Especialmente se nós estamos falando de uma escola pública. A grande maioria das escolas que eu conheço, que tem êxito no seu propósito, normalmente elas são instituições que trabalham em parceria com várias outras instituições, com várias outras empresas. É muito difícil você ver uma instituição, novamente, especialmente pública, que consiga ter um bom êxito sem trabalhar em parceria. Nós sabemos que normalmente os recursos são limitados e a escola, às vezes, sozinha, ela não consegue dar conta de todas as suas demandas. Por isso é muito importante trabalhar uma parceria. E por que parceria ganha-ganha? O que significa parceria ganha-ganha? Parceria ganha-ganha é aquela parceria em que os dois lados ganham. Ganha a escola e ganha a outra parte, ou outras partes. Não necessariamente uma parceria tem que acontecer entre duas partes. Pode ser uma parceria ganha-ganha-ganha. Uma parceria entre 3 partes. A escola e mais 2 outras partes. Mas é normal ter parcerias da escola com outro elemento, seja uma instituição, uma empresa, e é sobre ela que eu quero falar um pouco. O que seria uma parceria ganha-perde? Comparar basicamente com um jogo de tênis. Num jogo de tênis, para que um ganhe, o outro precisa perder. Esse tipo de parceria não dá certo. E o que é uma parceria ganha-ganha? É semelhante ao frescobol, que você vê o pessoal jogando na praia. Para que o frescobol aconteça, para que esse jogo dure, os dois lados têm que ganhar. Então, se o outro joga uma bola ruim, você tem que tentar buscar essa bola para levantar da melhor forma possível para que facilite para o outro. E uma parceria ganha-ganha é uma parceria tipo frescobol. Então você tem que pensar naquilo que você vai ganhar, mas especialmente naquilo que o outro vai ganhar.
Normalmente nós sabemos que numa parceria com uma instituição de ensino, a instituição de ensino é que normalmente é a que busca, é ela que mais precisa, é ela que é o lado muitas vezes fraco aí dessa relação. Então é muito importante quando um diretor, você como diretor, quando for pensar no estabelecimento de uma parceria, pense primeiramente o seguinte, nessa parceria que você está pensando, o que o outro vai ganhar? Esse é o primeiro exercício. E aí tem que fazer um exercício efetivamente de empatia. Se colocar no lugar do outro e verificar, será que vale a pena para mim essa parceria? Então, esse é o primeiro ponto que eu questiono você, que eu atribuo a você uma responsabilidade. Pense primeiramente no outro. O que ele vai ganhar em fazer uma parceria contigo? Se você se colocando no lugar dele e vê que realmente eles têm muitos ganhos, aí você pensa no que você vai ter de ganho. E essa balança, no mínimo, ela tem que estar equilibrada. Não pode você ter muito ganho que ele verifica. Tudo que eu estou fazendo, eu estou ganhando muito menos em troca. Então, esse é um ponto fundamental da parceria. Um dos aspectos que eu também acho muito importante de você trabalhar nessa parceria é algo que efetivamente venha fazer diferença na escola. Né? Porque muitas vezes se pensa numa parceria, se desgasta um monte e aquilo traz pouco benefício. Então, esse é um ponto. Pense em parcerias que efetivamente vão mudar o ambiente escolar. Eu quero deixar para vocês agora 4 dicas de como estabelecer uma parceria ganha-ganha. A primeira parceria é essa aqui, clareza de propósitos. É muito importante que você tenha claro o que você quer com essa parceria e o que compete a você. E da mesma parte, do outro lado, o que compete a ele. E é muito importante descrever isso. O que se observa muitas vezes é que você vai buscar uma parceria como se fosse uma conversa de boteco. Não pode isso. Você tem que descrever isso de uma forma muito bem clara, para que a outra parte, quando ela for receber essa proposta, ela exatamente saiba o que se espera dela e quais benefícios ela vai ganhar com isso. O segundo ponto, como você pode ver aí, é determinação. Uma coisa que nós observamos muito surge uma parceria, no momento está tudo muito feliz, os dois lados estão contentes, e aí o diretor da escola entra na sua rotina, a outra parte também entra na sua rotina, e quando vê isso, se esvai. E não é que se esvai porque não tem interesse das duas partes, é que muitas vezes a rotina te drena e você não dá a atenção necessária a essa parceria. Lembra aquilo que eu falei no início desse vídeo? Normalmente o maior interessado nessa parceria é a instituição de ensino. Então você tem que ser um fomentador, você tem que estar o tempo todo lá chacoalhando, mexendo, fazendo reuniões, instigando. Não espere a outra parte vir até você. Vá até ela, marque reuniões periódicas, faça avaliação de como que está. Porque isso é fundamental para que a parceria perdure e não termine aí em pouco tempo. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar com você, uma terceira dica, é jogo aberto. Como num casamento. Para que dê certo, jogue aberto. Se a outra ponta fez algo que você não gostou ou não cumpriu exatamente com aquilo que era esperado, fale abertamente para ele. E dê essa liberdade também para que ele coloque pontos para você. Que ele mostre a insatisfação, coisas que você não está cumprindo. Então mostre-se aberto a esse diálogo. Faça follow-up, acompanhamentos constantes ao longo do desenvolvimento dessa parceria para que ela não morra por frustração de uma das partes. E a quarta dica que eu deixo a você aí é alinhamento. Busque alguém que esteja alinhado com os seus propósitos. Normalmente se verifica que parcerias que não dão certo às vezes é porque não existe um alinhamento. Então se você está buscando uma parceria com alguém, veja se ele está alinhado aos seus valores, se ele compartilha dos seus objetivos, se ele compreende a instituição de ensino, se está alinhado com os objetivos dela. Porque isso vai ajudar muito a fazer com que essa parceria perdure pelo tempo que é desejado. Você tem aí algumas dicas para colocar em prática. Valeu? Muito obrigado, até mais, até o próximo vídeo. Como é importante para um líder educacional estabelecer boas parcerias? Pois é, meus amigos,
Eu visito muitas instituições, muitas escolas, muitas universidades e vejo que quando o gestor consegue estabelecer parcerias com a sociedade, com as empresas, com a comunidade, é uma outra gestão. Primeiro, porque a escola fica conhecida, a instituição fica conhecida, as pessoas criam uma relação, uma proximidade com essa instituição e gostam de ajudar, e estão lá e participam. Eu lembro quando fui diretor de escola que a gente estabelecia parcerias com empresas de alimentação e muitas vezes nós ganhávamos alimentação para festas, ganhávamos refrigerante, ganhávamos comida, ganhávamos doces. Quantas e quantas vezes que alguns professores iam dar uma palestra, iam apresentar algum projeto, ou mesmo uma organização vinha e oferecia um serviço. Nós tivemos um serviço de psicologia totalmente gratuito em função de um convênio que tivemos com a universidade. Então é muito importante para o gestor estar aberto às parcerias com as organizações de diferentes setores, público, privado, com universidades, com escolas, com empresas, com organizações comunitárias. Parceria, ela amplia a sua capacidade de realização, ela sustenta projetos, ela ajuda, ela fomenta e principalmente ela apresenta e introduz a instituição na comunidade. Muitas universidades fazem parcerias com empresas, muitas escolas fazem parcerias com a sociedade organizada com o objetivo de ganhar. Ótimo, mas nunca esqueçam que o jogo é ganha, ganha, ganha. Quando você for estabelecer uma parceria, pense no que a instituição parceira vai ganhar. Esta reflexão é importante. O que você pode oferecer na sua escola para que a instituição ganhe? O que você vai ganhar? E pense principalmente no que o aluno, que é o principal agente, o principal ator da nossa escola, ou para quem nós trabalhamos, o que ele vai ganhar com essa parceria? Isso tudo com certeza vai estimular você a pensar em projetos e estabelecer grandes parcerias para a sua instituição. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Olá! No vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre como abrir as portas da instituição para a comunidade. Isso ajuda muito, na verdade, a mostrar para a comunidade o que está sendo feito dentro da instituição. Muitas vezes, principalmente se é uma instituição pública, ela tem dificuldade de mostrar os seus projetos, as suas ações, os seus avanços para a comunidade, porque ela não dispõe de recursos publicitários para divulgar. Já uma escola privada às vezes consegue fazer isso, e nem sempre também, porque não é tão simples numa publicidade paga você conseguir atrair o público para mostrar de fato as ações que você faz dentro da instituição. Portanto, uma das formas de você mostrar o que está sendo feito não é levar essas ações para fora da escola, é trazer a comunidade para dentro da escola e aí sim verificar o que está sendo feito dentro da escola. A escola muitas vezes ela faz isso com feira de ciências e mostras desse tipo lá uma vez por ano, 2 vezes por ano, quando muito. Mas você tem possibilidade de fazer ações muitas vezes com muito mais frequência que isso, sem uma necessidade de uma estrutura tão grande de muita gente trabalhando. Eu quero dar um exemplo do que eu fiz quando eu era diretor de uma instituição de ensino, que todo sábado nós tínhamos um programa de portas abertas da instituição. O que eu fazia? Eu convidava, eu não diretamente, mas tinha uma pessoa da minha equipe que trabalhava diretamente com isso, ela tentava buscar alguém da comunidade para falar sobre um tema de interesse da sociedade. Por exemplo, um período que estamos trabalhando lá na parte de declaração do imposto de renda. Pegava um contador para ele vir dar uma palestra, por exemplo, num sábado de manhã, de 1 a 2 horas, sobre como fazer imposto de renda. Essa pessoa que vinha, ela vinha gratuitamente, porque eu dava oportunidade dela também divulgar o seu trabalho para aquela comunidade que estava aí. A comunidade não pagava nada para estar ali. Então você não tinha efetivamente um custo, porque você tinha a pessoa que promovia o evento gratuitamente, consequentemente as pessoas que vinham para o evento também era gratuitamente. E às vezes eu conseguia patrocínio com um com o outro, para um café, para uma bolachinha, para uma coisa assim, para tornar o ambiente mais gostoso. Todas as pessoas que vinham na instituição
eu pegava os dados dela, nome, e-mail e telefone, para que sempre para um próximo evento eu pudesse convidar ela novamente. Isso foi um projeto que eu encaminhei durante alguns anos e deu muito resultado. Uma coisa de graça, né, que fazia com que essas pessoas viessem para dentro da instituição, e quando elas vinham para dentro da instituição, me permitia, no início ou no final do evento, falar um pouco dos projetos da instituição. Então, de certa forma, eu estava com o público ali comunicando o que eu estava fazendo, né, e trazendo o engajamento dessa comunidade local para dentro da escola, poder opinar, poder discutir, poder participar. Então essa é apenas uma dica que eu estou te dando, mas existem várias formas de como você abrir a porta gratuitamente para a comunidade sem custo. Esse é o ponto principal. Que muitas vezes quando eu falo com as instituições, eles falam, mas nós não temos verba para isso. É a primeira situação que vem, não temos recurso para isso. Eu afirmo para você que há sim a possibilidade de você fazer inúmeros eventos dentro da instituição de ensino, onde você vai poder divulgar as ações que você está fazendo de uma forma gratuita. E sempre que é uma instituição de ensino, você pode emitir um certificado, alguma coisa assim, que o pessoal gosta de participar, gosta de estar lá dentro. Basta colocar um pouco aí a cabeça para o funcionário, que pode ter certeza que muitas ideias podem surgir de como trazer a comunidade para dentro da escola e automaticamente estar divulgando, estar comunicando a escola para a sociedade. Fica aí algumas dicas. Muito obrigado, valeu e até mais. Muitas e muitas vezes nós temos vontade que a nossa instituição, que a nossa escola saia na mídia. Como é gostoso, né? Quando a gente pega um jornal e vê a nossa escola, um aluno nosso, um professor, a foto lá estampada, ou uma entrevista numa rádio, ou mesmo na rede social. A gente não gosta disso? Pois é, nós costumamos chamar isso de mídia, né? Mídia espontânea é quando você não paga nada, é quando um projeto que você faz, ele ganha notoriedade na mídia. Hoje, com as mídias sociais, nós temos uma grande vantagem, porque nós mesmos provocamos a mídia. Ao publicarmos alguma coisa que nós fazemos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, de certa maneira as pessoas tomam contato, conhecimento, e isso pode gerar uma mídia maior e até chegar no meio de comunicação, um meio de comunicação, uma televisão, uma rádio, um jornal, e ganhar uma dimensão muito maior do que aquele limite que às vezes as mídias sociais que nós produzimos geram. Mas para isso, nós temos que ter projetos muito interessantes, projetos inovadores, projetos que impactem na sociedade, projetos que a comunidade queira ver. Se você pensa, você tem que pensar comigo, se você quer que saia, que a sua escola saia na televisão, você tem que pensar o seguinte, por que as pessoas vão querer assistir? Ah, mas é uma feira de ciências muito bonitinha. O muito bonitinha, todas as escolas, de certa maneira, fazem uma feira de ciências, fazem uma festa junina. Todas as escolas, de certa maneira, fazem uma feira de ciência, fazem uma festa junina. Agora, o que você está fazendo de diferente na sua feira de ciências ou na sua festa junina que vai gerar interesse da mídia? O que tem de novo? O que tem de impactante? A mídia espontânea geralmente é gerada a partir de algo que vai chamar a atenção de um grande número de pessoas, não só das pessoas que conhecem a sua escola. E quando você conseguir mobilizar e ter uma notícia legal, você vai ver que as pessoas vão começar a conhecer melhor essa instituição. E olha que bacana, nós vamos discutir isso em outros vídeos ainda. As pessoas, os professores e os alunos vão passar a ter mais orgulho da escola, da instituição. Vão vestir mais a camisa, é o tal do sentimento de pertencimento. Quem que não gosta de trabalhar numa escola famosa, que as pessoas comentam bem? Ah, gente, é muito bom. E você, como líder, tem essa obrigação, tem essa responsabilidade de gerar eventos que a mídia tem interesse. A escola pública tem mais facilidade que a escola privada, porque a escola privada sempre tem mais uma ideia de troca, afinal de contas a gente precisa captar alunos, vender matrículas. A escola pública não, a escola pública, se ela tem um fato, um feito, ela consegue mais mídia, inclusive, que a escola privada. Agora tem que ter, como eu falei, algo que impacte, que impressione. E, portanto, vale a criatividade, vale reunir os professores e pensar o que a gente pode fazer de diferente esse ano na nossa festa de final de ano. O que podemos fazer diferente no Dia dos Pais, Dia das Mães? Eu não sei. O que eu lembro é que quando eu fui diretor de uma escola pública, a gente resolveu fazer o início de um ano letivo diferente. E nós organizamos uma grande jornada da qualidade para receber os alunos novos.
Não posso contar em detalhes para vocês agora por causa do tempo, mas eu vou dizer só o que aconteceu no final. Todas as emissoras de rádio de Curitiba e todos os canais de comunicação e todos os veículos impressos estavam lá para uma entrevista coletiva com alunos, com professores e comigo como diretor, e eu que era o diretor. Portanto, meus amigos, nós fomos foto na primeira página dos jornais, e foto positiva. Fomos para a televisão, e isso mexeu com a autoestima dos alunos. Bom, o primeiro dia de aula, chegando na escola, e o pai e a mãe já vêm na televisão de todas as escolas do Paraná, foi aquela escola que foi escolhida para abrir o ano letivo? O secretário de Educação, inclusive, decidiu ir naquela escola na sequência para visitar a escola, porque começou a conhecer a escola pela televisão. Isso não é bacana? Isso é mídia espontânea. E cabe a nós, como diretores, como gestores, organizar a escola, desenvolver projetos que gerem essa mídia. Espero ter contribuído com vocês para que realmente a sua equipe, as pessoas que compõem o seu time, possam pensar como fazer e o que fazer para que as mídias se interessem e para que a sua escola ganhe divulgação e visibilidade. Esse é o recado de hoje. Até o próximo vídeo.